a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Irmãos, o que na verdade é uma intimação? Uma intimação não é um pedido qualquer. Uma intimação não é pedido um favor. Essa palavra aqui, intimarás, significa o seguinte: trazer a terra. É uma palavra que diz educar, colocar dentro da cabeça da criança o temor a Deus. Não aquela maneira rude, porque eu cheguei a conhecer, lamentavelmente, durante a minha carreira ministerial, eu conheci aqui um pai, aqui na nossa cidade, que ele castigava o filho, colocando a criança ajoelhando em cima de grão de milho, presa lá no quarto. E esse pai já era pastor. E ele fazia isso. E ao passar do tempo, os seus filhos foram crescendo e fora da igreja, e um deles até chegou a dizer para mim: pastor, como gostaria que o senhor fosse meu pai? Isso ele falou em minha casa, na ocasião que nós estávamos jogando bola lá na minha casa, eu, meu filho e algumas outras crianças que estavam lá dentro. Ele achou aquilo maravilhoso. Ele disse: gostaria que o senhor fosse meu pai. Até porque eu conhecia a história de seu pai. Aquele homem duro, ruim, mau exemplar, exigindo, intimando a criança a fazer uma coisa que a Bíblia não manda. Porque a Bíblia diz aqui: e delas falarás assentado na tua casa. Está falando o quê? De aconselhamento. Chamar a criança, conversar com ela, contar para ela o que é Deus, porque ela aprende. Eu fico assim entusiasmado quando vejo as crianças que vêm cantar aqui. Elas cantam, fazendo gestos, sinais, e elas cantam com toda a empolgação. E eu tenho meus netos que cantam aqui, né? Tem um que já tem 10 anos de idade, e tem a Isabelle, que tem apenas 3 anos de idade. Mas eu posso ver, porque quando eu chego em casa, eu converso com ela, que tem apenas 3 anos de idade, ela sabe exatamente o que está sendo ensinado para ela. Porque lá na sua casa, além disso, os pais também conversam, explicam por que canta, por que Deus, e por que isso, e por que aquilo, por que a igreja, por que contribuir na igreja. Sabe uma coisa muito importante? É ensinar as crianças a contribuir na igreja. Quando você vier com o seu filho, em vez de você dar a oferta, dê na mãozinha dela para ela colocar a oferta ali. Ela vai se sentir muito útil com aquilo. Ela nunca mais vai esquecer. Mas explique para ela por que ofertar na casa de Deus. Eu sempre procurei fazer isso com meus filhos. Eu, em vez de eu dar a oferta, quando eles estavam comigo, eu dava na mãozinha deles. Quando eles saíram correndo atrás do diabo, assim, para colocar a oferta, antes o diabo passava assim, né? Eles saíam correndo atrás e lá colocavam a oferta e colocavam feliz da vida por Deus. Então, falar à criança, ou apenas sentado na de casa, está falando também aqui do culto doméstico.
nós temos vários nomes reunidos, né? Não importa. Mas lá na escola, ela vai contar para os coleguinhas que lá na casa dela tem muito comércio. E os coleguinhas não têm interessado em saber, mas o que é isso, né? O que é um comércio? Então, meus amados, existem coisas que os bons costumes que nós estamos perdendo, nós estamos deixando passar. Às vezes leva a criança à frente da televisão para assistir todos aqueles filminhos que tem no apartamento, todos os canais que você liga, desenhos para criança. Então ela fica aquele tempo todo ali na frente da televisão, assistindo, que a mãe diz assim: eu tenho que trabalhar, tenho que lavar roupa, tenho que fazer comida, eu digo.